para apresentar. Ó, você vai apresentar agora. Aham. Aí, a hora que apresentar agora, vai ter um lugar escrito compartilhar. Sim. Para Depois mim que for aparece só... compartilhar. Ah, tá. Clique em compartilhar. Okay. Clica lá em cima daquele quadradinho, depois você vai clicar em compartilhar. Foi. Isso, já vai apresentar agora. Deixa eu... Aí eu só abro aqui o que eu quero, né? Isso. Oi, pera que eu fiz cagadinha. Respira, Ana Clara, que tá tudo bem. É porque a hora que eu abro não aparece a minha guia do slide. Daí você vai lá onde você abriu o seu PowerPoint. Tá aberto aqui. Agora vai lá embaixo. Isso, agora vem aqui no ladinho, vai para a direita na sua tela. Tem uma telazinha para você, apresentação. Gente. Aí mesmo onde você está com o mouse, tem um pouco mais para o lado direito, isso. Tem ali, tipo, uma telinha. Esse aí. Esse aqui? Isso. E aí você vai ver só a sua tela, tá? Exato. Você só clica ali pra gente, ó, em ocultar, Ana Clara, por favor. Ah, tá. Agora foi. Perfeito. Pronto? Ana Clara, agora você não vai ver a gente, você só vai ver a sua imagem dos seus slides, mas nós estamos te enxergando, pode ir. Ah, tá, ok. Tá bom. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ana Clara e o meu orientador do trabalho é o professor Daniel Paiva. O tema do meu trabalho, então, é o paciente odontológico portador de necessidade especial, com ênfase em pacientes portadores de esquizofrenia. Antes de qualquer coisa, a gente tem que saber que o paciente especial é todo aquele indivíduo que apresenta determinados desvios de padrões de normalidade, sejam alterações ou condições simples e complexas, de origem momentâneas, como uma gravidez, ou permanentes, por exemplo, uma paralisia cerebral. Ela pode ser de etiologia biológica, de etiologia física, mental, social ou comportamental, que requer uma aproximação diferenciada para esse tipo de paciente, um trabalho multiprofissional e um protocolo de tratamento específico. Bom, o objetivo desse trabalho é abordar sobre o paciente odontológico com necessidade especial, com ênfase em pacientes portadores de esquizofrenia. Foi muito rápido? Trata-se de uma revisão bibliográfica utilizando as buscas eletrônicas de publicações científicas. Bom, a esquizofrenia, ela é uma doença na qual se inserem diversas variedades de doenças psíquicas. Ela tem característica como acometimento precoce, de desordens de raciocínio, danos cognitivos e anomalias afetivas. Ela é considerada como a desordem psiquiátrica mais rigorosa. Ela é de aparição precoce, como eu já falei, e apresenta um risco de manifestação de aproximadamente 0,51% na população. Ela resulta em sintomas negativos e em déficits cognitivos. Os sintomas positivos dessa doença constituem-se de alucinações e delírios. Os prejuízos cognitivos dela afetam a atenção, a memória e um funcionamento intelectual geral. Esse transtorno, ele é diagnosticado através da história pessoal e por resultado de exame geral médico e psicológico. Então, o cirurgião dentista, ele não dá esse diagnóstico. O seu tratamento, ele se iniciou com a descoberta de medicamentos chamados antipsicóticos. E a partir da introdução desses medicamentos, fez com que houvesse uma grande transformação na psiquiatria, porque permitiu que os pacientes que antigamente eram internados apenas em manicômios pudessem ser medicados em suas casas e hoje em dia conviver normalmente no meio da sociedade. Então, hoje, o tratamento da esquizofrenia é através dos medicamentos antipsicóticos e da terapia psicossocial. A saúde bucal dessa população, ela geralmente é mais comprometida do que a da população em geral, devido à precariedade da higiene oral associada ao alinhamento da realidade. Então, muitos pacientes não têm uma informação adequada para saber o que fazer na sua higiene. Além disso, ela é associada ao tipo de dieta geralmente muito açucarada e aos efeitos colaterais dos psicofármacos que são utilizados no seu tratamento. Um artigo revelou
que a doença periodontal, ela pode ser mais prevalente em portadores de distúrbios psíquicos que estão internados, ou seja, a gente vê novamente uma necessidade de um trabalho multiprofissional, né, das pessoas que trabalham com esse paciente e do cirurgião dentista em contato. O aumento do risco da patologia da cárie, ela está relacionada com a dificuldade de manter uma higiene oral, com o uso frequente de drogas açucaradas, como eu já disse, e com o consumo inadequado dos alimentos que são altamente cariogênicos. Uma grande parte dos medicamentos que são utilizados no tratamento dessa doença, eles apresentam como reação adversa a xerostomia, que é a famosa boca seca. E isso pode apresentar um risco elevado para a cárie, porque abaixa a salivação e aumenta o risco da doença cárie aparecer. Para o atendimento odontológico desse tipo de paciente, ele exige diversos manejos clínicos. E quando não possível, o manejo através da tranquilização verbal, que é somente você conversar com o paciente, tranquilizar ele, conseguir atendê-lo, ela pode ser feita também através de outros tipos de manejo. Hoje em dia é muito comum o número de profissionais que fazem a utilização da sedação consciente, que ela é feita através do uso dos fármacos, os conhecidos como benzodiazepínicos, que são utilizados por via oral, e a ação deles é praticamente limitada no sistema nervoso central. Então, o paciente vai tomar um remédio, vai ficar mais tranquilo e o cirurgião dentista vai conseguir atender. Além desses benzodiazepínicos, existe também um meio de sedação consciente que está sendo mais comum a gente conseguir ver hoje em dia, que é a sedação consciente através do óxido nitroso, que antigamente era conhecido como aquele gás hilariante. Então, não é qualquer profissional que pode ter acesso a esse tipo de sedação. Você faz um curso, aí você se capacita para poder atender a esse tipo de sedação. Quando a pessoa não consegue, através de meio de tranquilização verbal, através do meio da sedação consciente, o manejo desses pacientes, eles também pode ser feito através da anestesia geral. Só que para fazer o trabalho odontológico através de anestesia geral, esse trabalho só pode ser executado por um profissional médico e especializado. Então, ele vai ser feito um atendimento odontológico em ambiente hospitalar, mais uma vez com trabalho multiprofissional. Então, você vai entrar em contato com o psiquiatra desse paciente, vai entrar em contato com um anestesista, e aí vai começar o serviço em âmbito hospitalar. Bom, as considerações do trabalho. O cirurgião dentista, ele deve realizar um questionário de saúde detalhado, deve ser sempre muito minucioso, assinado pelo paciente, pelos responsáveis, entrar sempre em contato com o psiquiatra do paciente, em busca de informações sobre o estado psicológico atual dele, sobre os usos de antipsicótico que ele faz, os antidepressivos e qualquer outro fármaco que esse paciente venha a utilizar. Deve ser usado com cautela também as medicações quando for necessário fazer prescrições, devido ao risco de interação medicamentosa dos antipsicóticos com o remédio que a gente vai estar prescrevendo. Mais uma vez, a gente deve compreender a necessidade de um trabalho em conjunto, levar em conta a dieta do paciente. Então, está sempre indicando a consulta com um nutricionista ou com algum nutrólogo e ver uma maneira de priorizar uma alimentação menos açucarada. Devemos dar sempre preferência em priorizar a educação de saúde e as medidas preventivas, com a inclusão dos responsáveis pelo paciente, pois muitas vezes alguns pacientes apresentam limitações que são associadas à doença, então eles delegam a higiene oral a segundo plano, devido a não ter controle de fazer uma higiene oral adequada. Quando for fazer reabilitações, priorizar sempre a utilização de próteses fixas, indicar o uso de saliva artificial quando for necessário, por exemplo, se for um paciente que tem xerostomia, indicar sempre agentes antimicrobianos e dentifrícios fluoretados, e fazer a recomendação de consultas periódicas. Então, a maior importância que a gente tem em atender esse paciente é sempre
priorizar a educação em saúde preventiva, ensinar o paciente ou aos seus cuidadores a forma de escovação correta para poder evitar os danos da saúde bucal, como doenças periodontais e cáries, que são os que mais afetam esse tipo de paciente. Quando for fazer consultas, as consultas elas devem ser resolutivas e rápidas, porque ela diminui o estresse do paciente e o estresse dos envolvidos com ele. Então, não deixar o paciente ficar agitado. Então, quanto mais resolutivo e mais rápido for a sua consulta, melhor. E sempre lembrar, gente, que não é porque o paciente tem alguma necessidade especial que ele não deixa de ser tão ser humano quanto qualquer outro. Então, ele é uma vida e a gente sempre tem que atendê-lo humanamente e com muito amor. É isto. Foi? Foi. Pode parar a sua apresentação, Ana Clara. Deixa eu achar aqui. Onde está escrito parar a apresentação. Isso. Ana Clara, gostei bastante de sua apresentação também. Parabéns. Eu vou passar a palavra para o professor Humberto. Também gostei muito. Comentei aqui com a professora Gláucia novamente que eu estou surpreso com a qualidade das apresentações. Vocês estão de parabéns. Anotei só um ponto, que é uma sugestão também, que quando você vai apresentar algo e você fala, um artigo citou tal assunto, você falou isso, eu acho que em 1 ou 2 momentos, e um deles eu até anotei que você foi falar sobre doença periodontal. Quando você fala que um artigo citou, joga o artigo que foi feita essa citação. Ou para a gente saber de onde você está falando, qual artigo é aquele. Porque no final você não colocou as referências. Então talvez valha a pena colocar, o artigo citou que a doença periodontal é frequente nesses pacientes. Qual artigo foi isso? Então, acho que foi muito boa essa apresentação, é um tema muito, muito importante. Tá? De parabéns também. Muito obrigada. Vou voltar aqui. Então, parabéns, muito obrigada pela apresentação, parabéns para o Daniel também, que foi orientador, mais uma vez. Então, vamos para a nossa terceira apresentação da noite, então. Que espera lá, deixa eu achar aqui. Odontologia hospitalar, a importância do cirurgião dentista na UTI, que vai ser apresentada pelo Rafael ou pelo Vitor? Vai ser nós dois, prof. Então tá. Quem que vai projetar? Eu começo projetando aqui, só um instante. Então tá bom. Desde já peço desculpa, é o na internet, Rafael. Sabem? Isso. 2 Rafael no mesmo trabalho. Estamos aqui para isso. Tá projetando aí para vocês? Ainda não, só um pouquinho. Já aparece. Opa, pera aí que eu esqueci de colocar para mim projetar. Só um instante. Coloca lá e manda compartilhar. Estão mandando você arrasar aqui no chat, o Rafael. Olha, gente. Agora já vai aparecer. Tudo certo aí? Agora tá. Tudo certo. Vai lá, Rafa. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Vitor Rodrigues de Souza. Estou aqui hoje com meu colega de trabalho, Rafael da Silva Barbosa. Como já dito, nosso professor orientador é o Newton Rafael Nunes Oliveira. Estamos aqui hoje para falar um pouco para vocês sobre a odontologia hospitalar e a importância do cirurgião dentista na UTI. Bom, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Só tira ali, vai lá embaixo naquela caixinha e manda ocultar, por favor, Rafael. Tá. Só um instante. Foi. Bom, como sabemos, o comprometimento da saúde bucal em decorrência de alguns processos infecciosos pode estar acarretando também danos à saúde geral, propiciando assim o surgimento de novas condições sistêmicas desfavoráveis ao paciente, fazendo com que o mesmo tenha um tempo de duração maior no âmbito hospitalar
como melhor dito, na UTI. Sendo assim, a inserção do cirurgião dentista no ambiente hospitalar, ele pode estar contribuindo tanto para a diminuição do risco dessa infecção, quanto para o tempo de internação. Além também de estar tendo uma melhora na qualidade de vida e promover um atendimento completo ao paciente. Então, nesse contexto, o objetivo do nosso trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, buscando salientar a importância da atuação do cirurgião dentista na UTI. Muito bem, então nós tivemos como os métodos, né? Realizamos um levantamento bibliográfico em diversas bases de dados, tais como PubMed, Saelo, Biblioteca Virtual em Saúde e também Google Acadêmico. Nós tivemos como descritores em ciências da saúde, odontologia preventiva, assistência integral à saúde e UTI. Essas são as palavras-chave. Então, de acordo com o nosso levantamento bibliográfico, nós podemos concluir que pacientes que apresentavam saúde oral deficiente em UTI, eles tinham maiores chances de ter desfechos de casos desfavoráveis, né, em relação àqueles que tinham uma saúde oral de boa qualidade, né? E essas maiores chances de desfechos desfavoráveis eram em decorrência do maior risco em se contrair infecções respiratórias, né, no âmbito hospitalar. Constatou-se também que existia um maior risco em se... Volta um pouquinho, Rafael. Passou. A gente notamos também a maior incidência de casos de pneumonia nosocomial nesses pacientes que apresentavam saúde oral deficiente, né, devido ao higiene oral deficiente também. Pode passar. Então, os estudos indicaram que o nível de deficiência bucal do paciente estava diretamente ligado à quantidade de biofilme bucal encontrado na boca do paciente e também à complexidade da doença periodontal encontrada na boca do paciente. Considerando que esses aspectos eles são de caráter progressivo e eles aumentam com o tempo, eles podem aí apresentar grandes chances de se ter uma evolução para um caso de pneumonia nosocomial. Nos hospitais, a pneumonia nosocomial, ela apresenta uma relevância muito importante devido, assim, às suas grandes taxas de morbidade e mortalidade em pacientes de todas as idades. A pneumonia nosocomial é a segunda maior causa de infecção hospitalar e ela representa de 10 a 15% de todas as infecções hospitalares, né, devido encontrar nos pacientes ali em região sobre ventilação mecânica, que tem uma má higiene oral, e também devido à sua rápida evolução, à sua facilidade de evolução que essa doença possui. De 20 a 50% dos pacientes que têm uma evolução para essa pneumonia nosocomial acabam indo a óbito, devido já estarem debilitados, né, no estado de UTI, e também devido à progressão dos sintomas que essa doença traz e que debilita ainda mais o paciente. Então, pode passar, Rafael? Então, agora, volta um. Agora, salientando ainda mais a importância do porquê, né, de ter o cirurgião dentista nos hospitais, qual a importância? Pesquisas feitas em hospitais públicos que a gente não encontrava ali a presença de um cirurgião dentista acompanhando os pacientes, foi notado que havia uma dificuldade muito grande quanto à equipe comum, né, do hospital, sejam enfermeiros, de realizar ali a higiene oral dos pacientes, que às vezes que tem uma dificuldade maior, né, de se realizar a limpeza manual, a higiene manual da cavidade bucal dos pacientes, e também isso era potencializado nos casos onde eles não recebiam um treinamento eficiente, né, um treinamento especializado para fazer esse tipo de manobra. Então, de acordo com a nossa resolução aí, número 162 do nosso Conselho Federal de Odontologia, no artigo 1º, reconhece o exercício da odontologia hospitalar pelo cirurgião dentista. Então, desde 2015, já é reconhecida pelo nosso Conselho essa especialidade que deveria estar mais ativa nos hospitais,
agindo diretamente no início das doenças, né, tratando ali a saúde oral dos pacientes para que se evitasse pioras no quadro dos pacientes, que evitasse mais gastos, né, aí nos hospitais. Então, como já disse anteriormente, a assistência odontológica em unidade de terapia intensiva, ela tem se mostrado muito importante e muito também custo-eficiente na prevenção de doenças e infecções respiratórias. Essas foram pesquisas realizadas comparando lugares que apresentavam um cirurgião dentista ali agindo com outros hospitais que não. Então, foi notada essa diferença custo-eficiente, como eu já disse anteriormente, que se você trata as doenças desde o começo, você não tem uma evolução, você evita transtornos para o paciente, né? Como eu disse anteriormente, de 20% a 50% dos pacientes que têm essa evolução para pneumonia nosocomial acaba indo a óbito. Então, é uma coisa que deveria estar mais presente nos hospitais. Além de ser também reconhecido entre os profissionais de saúde, né? Uma pesquisa encontrada por nós, mostrou que 90% dos profissionais de enfermagem consideravam de exímia importância, né, os cuidados orais, principalmente pacientes sob ventilação mecânica que precisam ter uma higiene oral reforçada. Rafael? Você está mutado. Rafael? Eu deixei o microfone dele no mudo para não interferir na sua apresentação. Vou tirar agora. Eu acho que não dá para tirar, professora. Ele tem que reativar agora. Mas então, reativa o seu microfone, Rafael. Alô, tudo bem? Isso. Me deixa desesperado agora, mas vamos lá. Não, respira. Tá apresentando aí. Eu acho que tá chovendo muito pro lado da casa do Rafael aí. A internet tá meio ruim. Rafael, nós não estamos te ouvindo. Acho que deu uma travada para ele lá. Também acho. Sim, a gente estava passando... Se você está nos ouvindo, dá um okzinho aí com a mão. Eu acho que ele nem está nos ouvindo. Vitor, qualquer coisa, se tiver problema com a conexão do Rafael, toca o barco aí. Ele estava com esses problemas mesmo. Hoje mais cedo a gente estava passando algumas vezes. E ele dava umas travadas, mas rapidinho voltava. Peraí, sumiu a projeção dele aqui. Sumiu, ele deve ter caído. Ele deve ter caído. Ele tá voltando, ele tá mandando mensagem que ele tá voltando. É porque eu tô pelo celular, não consigo projetar aqui. Já voltou. Voltei, minha internet caiu aqui, mas tá tudo certo agora. Bom. Aqui, Vitor, se você é o Rafael que vai apresentar agora, você fecha o seu microfone para não ficar dando barulho no fundo. Tudo certo aí para vocês? Tudo mostrando? Ainda não, mas já aparece. Só um instante. Pronto?
Estão conseguindo ver minha tela? Estamos vendo sua tela sim, Rafael. Pode colocar na sua modo de apresentação e vai que é sua. Tá bom. Bom, discussão. Em Camargo 2005, ele diz que a odontologia, especialidade da área da saúde integrada ao hospital, permite melhor desempenho no compromisso de assistência ao paciente. Ou seja, é de suma importância ter, sim, a presença de um cirurgião dentista no âmbito hospitalar, porque ali ele vai estar tratando de uma forma preventiva esses pacientes que estão acamados dentro da UTI, evitando, assim, possíveis repercussões sistêmicas que pode ocorrer, e uma das principais delas são as doenças respiratórias. Por isso que se faz necessária a presença de um cirurgião dentista dentro do âmbito hospitalar. E segundo Amaral, pacientes que utilizam a ventilação mecânica contraem mais facilmente a pneumonia nosocomial, onde os principais fatores etiológicos são o micro-organismo oportunistas da cavidade oral. Bom, assim, quando o paciente está no UTI, ele está recebendo a presença do tubo endotraqueal, ele já vai estar com uma deficiência na sua proteção natural. Ou seja, tendo essa deficiência, ele, dentro do tubo, vai estar já com uma contaminação, uma colonização de bactérias. Sendo assim, ele vai estar aspirando esses micro-organismos pelos pulmões, fazendo com que o mesmo fiquem contaminados por esse micro-organismo que estavam aqui presentes na boca. Uma vez aspirado, esses micro-organismos já podem estar causando uma infecção no paciente que está ali acamado. Como já dito antes, uma forma boa de evitar essas futuras repercussões sistêmicas é manter uma higienização bucal adequada. Sendo assim, em estudos realizados por Kahn, quando se realiza a higiene manual, sendo ela incluída a clorexidina a 0,2% ou não, já vai estar ali minimizando a prevalência dos patógenos orais e também diminuindo a eventualidade de pneumonias em até 50%. Amaral também complementa dizendo que o uso da clorexidina ela vai estar ali atuando na remoção do biofilme peripatogênico e vai mostrar também uma diminuição na sua incidência. Bom, então, de acordo com tudo isso que a gente apresentou aqui para vocês, são alguns passos, né? Não vou ler tudo isso aqui porque a gente não está aqui para mostrar uma receita de bolo, né? Então, mas isso aqui são alguns passos que o cirurgião dentista, no âmbito hospitalar, ele pode fazer para poder ajudar os pacientes a ter a sua saúde bucal em bom estado, né? Então, o cirurgião dentista, ele vai remover a sujidade de todas as regiões, né? Intrabucal, peribucal da boca do paciente. Ele vai realizar também a higienização dos objetos intrabucais, né? Lembrando que a gente tem, em UTI, a gente tem pacientes entubados, a gente tem pacientes que tem ali o tubo endotraqueal, então precisa também ter higienização, né? Para não haver proliferação de bactérias. E também fazer essa antisepsia, né? Como o Rafael citou anteriormente, que estudos indicam que a clorexidina ela ajuda sim a eliminar a carga microbiana e por fim lubrificar a boca e as regiões peribucais do paciente para que não haja nenhum ressecamento ou coisa assim. Então basicamente isso que o cirurgião dentista faz, né? E garante que a saúde bucal do paciente esteja em dia. Bom, baseado nos dados que obtivemos aqui, que foram apresentados, pode-se chegar a uma consideração final de que é importante e fundamental a integração de um cirurgião dentista habilitado em odontologia hospitalar dentro da UTI, porque ali o cirurgião dentista ele vai estar atuando no tratamento preventivo da saúde, de medidas preventivas bucais desse paciente, melhorando assim a sua qualidade de vida e o seu quadro clínico. Diminuindo também infecções hospitalares e tempo de duração do paciente ali no âmbito hospitalar. Bom, aqui são a referência dos nossos artigos que pegamos e das imagens também, caso não queiram aprofundar mais. E gostaríamos de agradecer ao nosso professor orientador Nelton Rafael
Em professor e coordenador de odontologia da Unigipa, o Douglas Unemi Watanabe. E é isso. Parabéns, meninos, pela apresentação. Foi muito boa a apresentação de vocês. E eu vou passar agora a palavra para o professor Humberto, até porque ele que é da microbiologia, né, vai perguntar mais para você. Adorei o trabalho. Já estava aqui pensando sobre alguma coisa prática voltada para o trabalho de vocês. Eu tenho uma dúvida, até uma curiosidade, assim, como que é feito a higienização bucal dos pacientes que estão entubados? Existe como fazer uma escovação, alguma coisa assim? Como que funciona isso? É uma curiosidade minha, assim, não sei se existe alguma coisa meio que padronizada. Posso? Então, posso? Então, como eu estava ali anteriormente naquele passo a passo, é difícil a gente ter, às vezes, ter uma escovação, né, no paciente. Mas, se possível, é possível, se possível, é bom se ter, mas é indicada também a técnica de base modificada. Mas, em geral, para a região intrabucal, é realizada assim com utilização de gase úmida, umedecida, para fazer ali a limpeza, também com cuidado, porque é muito delicado nesses pacientes. Mas se houver a possibilidade de estar fazendo a escovação, deve ser feita. Legal. Também tem uma pergunta puxando um pouco para o lado do que eu trabalho, que é microbiologia. Até eu tinha perguntado para a professora Gláucia, mas se esse trabalho tinha relação com o trabalho de conclusão de curso de vocês, se vocês têm interesse em continuar trabalhando com esse tema de microbiota e biofilme, queria saber de vocês sobre isso. Bom, particularmente, esse tema vem mais porque na faculdade temos uma liga acadêmica, né, no qual eu pensei na ideia, vamos fazer sobre odontologia hospitalar em pacientes no hospital. Poder avaliar como é que é a microbiota desse paciente que está lá, entendeu? Isso já despertou uma curiosidade nossa. Então, ou seja, isso aqui já é um desfecho para a gente poder pensar mais a fundo e já montar nosso projeto, para poder colocar em ação. Rafael, faz muito sentido, porque o que vocês falaram várias vezes sobre colonização e microbiota, falaram sobre biofilme e falaram da prevalência das pneumonias. Então, assim, talvez vocês não citaram nenhum micro-organismo específico, mas eu acho que, de repente, se isso for virar um TCC ou um trabalho de pesquisa daqui para frente, que vocês possam correlacionar isso. Então, aquela microbiota, aquele biofilme que tem ali na boca, se é o mesmo micro-organismo que está causando a pneumonia. É um trabalho que ia ficar muito bom, ia ser um trabalho bem, bem bacana para vocês pesquisarem. Desculpa, Vitor, eu acho que você ia falar alguma coisa e eu te cortei. Sim, eu estava falando sobre, se você perguntou sobre nosso interesse, né, nessa parte de odontologia hospitalar. Depois que a gente começou a fazer o trabalho, se aprofundar, a gente, né, claro, logicamente a gente adquiriu um interesse a mais. Por isso que a gente colou aí no professor Newton Rafael, que está sempre ligado aí nos hospitais, no ambiente hospitalar, para nos ajudar aí, e deu certo. E a gente tem bastante sim, interesse nessa área, talvez, né, seja uma opção para a gente mais para frente. Legal, também trabalho com bactérias multiresistentes, eu fico à disposição se caso vocês precisarem de alguma coisa. Gostei bastante do trabalho, parabéns pela apresentação, acho que é isso. Professor Humberto, bacana saber que você trabalha com a linha de microbiologia e de repente a gente for fazer algum exame de cultura, alguma coisa, alguma pesquisa dos meninos, é bem interessante a gente firmar uma parceria aí. Sim, claro, o que vocês precisarem. O meu grupo trabalha bastante com peptídeos antimicrobianos, mas eu, em específico, trabalho com bactérias multiresistentes, trabalho com o meu projeto aqui na faculdade é com Klebsiella pneumoniae resistente à água sanitária, que é interessante, então a gente vê um pouco sobre a biologia molecular disso, mas estou à disposição. Fiquem à vontade aí para me procurar no que vocês precisarem. Bora. Meninos, estão ouvindo aí, né? Se tiver que colar, já sabe, né?
Escutado e anotado aqui, tá? Eu tenho contato. Ótimo, então. Muito bom, parabéns. Então, mais uma vez, parabéns, meninos. E agora vamos para o quarto trabalho da noite. Está presente o quarto trabalho? Que é a ocorrência de disfunções temporomandibulares em crianças e suas relações com hábitos parafuncionais. Esse trabalho não vai ser apresentado, então? Rafael, para a sua apresentação, então. Então, se esse não vai, então vamos para o próximo. Nosso próximo trabalho vai ser o uso da toxina botulínica, tipo A, como método terapêutico da dor e disfunção temporomandibular, uma revisão sistemática da literatura, que vai ser o Rafael Barbosa que vai apresentar, e acredito que o orientador será o Leopoldo Fuji. Isso mesmo. Vou representar aqui. Desde já peço desculpa caso a internet caia novamente, mas vamos indo que vai dar tudo certo. Vai lá, Rafa, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Apresentando aí para vocês. Sim, já está aparecendo, Rafa. Tá, bom. Boa noite novamente. Eu sou o Rafael, eu fui orientado pelo professor Leopoldo Fuji. Eu vou falar agora para vocês sobre o uso da toxina botulínica tipo A como um método terapêutico da dor e disfunção temporomandibular, uma revisão sistemática da literatura. Bom, a toxina botulínica, conhecida popularmente como Botox, ela é muito utilizada para fins estéticos através de aplicações intramusculares, uma vez que a mesma ela promove um relaxamento da musculatura facial devido ao seu mecanismo de ação. E como essa substância ela é utilizada na área da saúde. Só um instante. Bom, em pequenas doses, a toxina botulínica, quando é injetada nessa área aqui do corpo, que é do nervo, que se comunica com o músculo, ela vai estar se conectando com a acetilcolina, que, na verdade, ela vai estar bloqueando a ação da acetilcolina. E uma vez injetada, a toxina botulínica, a acetilcolina ela vai ficar presa a essa substância, fazendo com que a acetilcolina ela perca a sua funcionalidade. Ou seja, não tendo a presença da acetilcolina na chamada fenda sináptica, que é essa fenda aqui, que é o espaço entre o nervo e o músculo, não vai haver também uma contração muscular, ou seja, o músculo ele não vai se contrair. Diante disso, tem se utilizado a toxina botulínica como uma forma de tratamento para a dor facial, devido a esse mecanismo de ação, pois nele há um bloqueio neuroquímico que vai estar inibindo a acetilcolina nos terminais nervosos. Então, nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão sistemática da literatura sobre o uso da toxina botulínica como uma forma de tratamento para pacientes com dores orofaciais, a fim de avaliar sua eficácia em comparação a outros métodos terapêuticos. Foi feito o levantamento bibliográfico na base de dados da PubMed, onde foram selecionados revisões sistemáticas, meta-análise e pesquisas integrativas que apresentavam estudos clínicos randomizados e controlados em vivo, onde o critério de seleção foi entre artigos publicados no período de 2002 a 2020 na língua inglesa. Dentre os descritores em ciências da saúde, temos toxina botulínica, desordem temporomandibular, dor orofacial e estudos randomizados controlados em vivo. Bom, visando avaliar sua eficácia e segurança durante a sua aplicabilidade, foram analisados estudos clínicos randomizados em vivo, comparando, assim, a toxina botulínica a outros métodos utilizados para esse alívio de dor. Entre eles, temos o placebo, nenhum tratamento, manipulação facial, laser terapia de baixa potência e tratamento convencional.
Na primeira comparação, tem uma toxina botulínica tipo A versus o placebo, no qual foi avaliado o desfecho de intensidade da dor. Nessa comparação, foram selecionados 9 ensaios clínicos randomizados, contendo 207 participantes, no qual 8 avaliou a redução da dor temporomandibular e 1 foi solicitado com que os participantes preenchessem apenas um formulário de critério de diagnóstico da DTM. Dentre esses 8 ensaios clínicos que avaliou a redução da dor temporomandibular, 4 deles apresentou em um mês pouca melhora da dor, favorecendo o grupo da toxina botulínica. E não houve nenhuma diferença estatística entre os grupos. 2 ensaios clínicos relataram a redução da dor em favor da toxina botulínica em um mês após o tratamento. E os 2 restantes trabalhos, eles relataram a diferença não significativa entre os grupos toxina botulínica e o placebo em 4 semanas e 4 meses após o tratamento. Ainda nessa comparação, foi avaliado o desfecho quaisquer evento adverso, no qual teve 7 ensaios clínicos randomizados com 207 participantes e não obteve nenhuma diferença significativa entre esses grupos, em um mês e em 3 meses após o tratamento. A comparação 2 foi feita entre a toxina versus a nenhum tratamento. Teve 2 ensaios clínicos com 46 participantes. Um avaliou a redução da dor temporomandibular utilizando a escala virtual analógica e não obteve diferença significativa entre os grupos em 3 meses e em 6 meses após o tratamento. O outro ensaio clínico, ele avaliou qualquer evento adverso que poderia estar ocorrendo ali nesses participantes. Também não relatou nenhum evento adverso em nenhum dos grupos, em 6 meses após o tratamento. Na comparação 3, tem uma toxina botulínica versus a manipulação facial, no qual teve um ensaio clínico com 30 participantes, e o desfecho utilizado para fazer essa avaliação foi a intensidade da dor, no qual a intensidade da dor foi significativamente maior dos participantes tratados com a toxina do que com a manipulação facial em 3 meses pós-tratamento. E também não houve presença de eventos adversos e também não houve diferença significativa entre os grupos para abertura da boca. E na comparação 4, tem uma toxina botulínica comparada à lesioterapia de baixa potência, no qual teve um ensaio clínico com 15 participantes, usou desfecho intensidade da dor e teve diferenças não significativas entre os grupos na redução da dor e na abertura da boca, um mês após o tratamento. A última comparação, temos a toxina botulínica versus ao tratamento convencional, no qual teve a presença de um ensaio clínico com 50 participantes, e o desfecho avaliado também foi da dor. E o resultado foi significativamente menor no grupo da toxina botulínica em 1, 6 e 12 meses após o tratamento. E também não houve nenhuma presença de evento adverso. Bem, essa revisão sistemática da literatura, ela avaliou a eficácia e a segurança da toxina botulínica no tratamento da dor facial com base na hipótese de que os efeitos relaxantes musculares da toxina, elas poderiam, assim, ajudar a reduzir esse tipo de dor. Bom, dados os resultados apresentados anteriormente, podemos dizer que há evidência de baixa certeza de que a toxina é estatisticamente, mas não clinicamente melhor do que o placebo para 3 ou 6 meses após o tratamento. E nessa comparação também teve o desfecho, o uso de medicação para a dor, a abertura máxima da boca, e que também não teve nenhum resultado significativo. Também não houve diferenças significativas na redução da dor ou eventos adversos 3 e 6 meses após o tratamento, entre a toxina versus nenhum tratamento. A toxina botulínica, ela foi mais eficaz na redução da dor do que o tratamento convencional após 1, 6 e 12 meses, e mais eficaz que a lesioterapia de baixo nível em um mês. Por outro lado, a toxina, ela foi estatisticamente e clinicamente menos efetiva do que a manipulação facial para a redução da dor 3 meses após o tratamento. Não houve diferenças significativas entre a toxina versus outros tratamentos no desfecho, abertura bucal e eventos adversos. Bom, a toxina botulínica, ela é comparada a esses outros métodos terapêuticos, como placebo, no tratamento, lesioterapia de baixa potência, manipulação facial e tratamento convencional, apresentou um resultado tão parecido ou inferior com os mesmos, o que inviabiliza a sua indicação
pelo seu alto custo e pela sua baixa eficiência. Baseado nos estudos contemplados nessa revisão, pode-se observar que as terapias com a toxina botulínica para o tratamento da dor orofacial não se trata de uma prioridade. Logo, a toxina, ela não é e não deve ser a prioridade no tratamento da dor. Mesmo que tenha alguns estudos que apresentam resultados favorativos do uso da toxina botulínica, tem alguns assuntos, alguns temas que temos que levar em consideração, como o seu alto custo para a sua intervenção e o seu tempo de durabilidade para atingir ali o nível da dor. Sendo assim, novos estudos comparativos são necessários para a gente poder apoiar essa prática clínica tratando essa dor facial. Bom, eu gostaria, aqui temos as referências dos artigos dos ensaios clínicos randomizados que eu achei, caso alguém queira, está disponibilizado também. Gostaria de agradecer ao meu professor e orientador Leopoldo Fuji, ao coordenador e orientador do curso de odontologia da Unigipa, o Douglas, o Nebo, o Watanabe. Muito obrigado a todos pela participação. Parabéns pela apresentação, Rafael. Duas na mesma noite, uma em seguida da outra. Foi muito bom o seu trabalho. Parabéns, Fuji, pela orientação também. Parabéns mesmo. Vou passar a palavra para o professor Humberto. Nossa, eu estou muito impressionado com seus slides, parabéns mesmo. Eu tinha reparado que as primeiras apresentações usaram slides com fundo branco, e até ia fazer um comentário de que fundo branco é um pouco cansativo, e agora a sua apresentação veio para deixar isso mais claro ainda. Tipo, tá muito bom. Acho que slide que tem alguma cor, principalmente que você evidencia, fica bem em destaque. Eu não tenho nenhuma pergunta, porque eu achei que você explicou super bem, assim, sua apresentação foi de nível bem alto. Eu acho que é só parabenizar mesmo, tanto você, seu orientador, foi muito bom. Muito obrigado. Agradeço ao professor Fuji, né, pela orientação, pela ajuda que me deu também. É isso. Quer falar alguma coisa, Fuji? Só parabenizar o Rafael, né? Já orientei o Rafa outras vezes, mas dessa vez a maior parte dos méritos são dele, porque ele que tocou o barco praticamente sozinho, que eu tô bem corrido esse semestre. Só fui dando umas dicas de, Rafa, vai por esse caminho aqui, porque o tema da toxina botulínica, ele passou por nuances muito grandes, né? Então, a gente tem vindo de um histórico falando sobre a toxina botulínica, trata o Botox, ele trata DTM, e hoje a gente já sabe que não, né? Botox não deve ser utilizado no tratamento da DTM. Ele entra ali como uma medida paliativa, mas não de tratamento, né? E ele só é paliativo porque ele inibe movimentação. Se não movimenta, não tem fadiga. Se não movimenta, não tem dano, não tem lesão, né? Mas falar que o Botox ele consegue tratar e curar a DTM, isso é uma grande mentira, um mito dentro da odontologia, principalmente. E aí o Rafa veio com essa abordagem e eu falei assim, Rafa, vamos quebrar todos esses paradigmas, vamos mostrar de fato o que é a toxina botulínica, para que ela serve, né? E quebra-se um pouco esse mito e essa venda que se tem em cima da toxina botulínica. Mas o mérito é totalmente do Rafael. Eu praticamente dessa vez não participei em nada. Os slides foram todos tomados por iniciativa dele, né? Então eu dava um guia para ele, falava assim, coloca isso, aquilo, mas dessa vez foi praticamente tudo de autoria do Rafael. Então ele está realmente de parabéns. Eu que agradeço, professor. Então, parabéns mais uma vez, né? Então, mas já que o Fuji deixou, né? Mais para você, então, né, Rafael? Parabéns. E vamos para o nosso para a próxima apresentação da nossa noite. Cirurgia ortognática, utilizada como tratamento da síndrome de apneia obstrutiva do sono, que os autores são o Luiz Henrique Rocha, Miguel Furtado Menezes e a Michele Fávero.
Luiz Henrique, tá pronto, Luiz Henrique? Rafael, para a sua apresentação, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, sim. Precisa de apoio, Luiz Henrique? Isso. Não, acredito que está tudo certo. Então, tá bom. Então, a apresentação é sua. Boa noite. O título do trabalho que eu vou apresentar é Cirurgia ortognática utilizada como tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Meu nome é Luiz Henrique Rocha, sou acadêmico do 4º período do curso de Odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho, Finca, e fui orientado pela professora Michele Thaís Fávero. Na imagem, podemos observar o processo de respiração, que ocorre em 2 etapas. A inspiração, onde há a captação de oxigênio, e a expiração, que promove a liberação de gás carbônico, sendo essa a fisiologia normal. Na segunda imagem, podemos ver que as vias aéreas estão em colabamento, aqui onde eu estou passando o meu ponteiro. E isso ocorre devido à apneia obstrutiva do sono, que é uma patologia que tem por característica períodos de obstrução das vias aéreas, que pode ser parcial ou completa. E isso acaba impedindo a fisiologia normal da respiração. Dentre os fatores de risco, podemos destacar a obesidade, a idade, o sexo masculino, alterações esqueléticas dentofaciais e musculares. Quando ocorrem alterações dentofaciais, pode ser feita a cirurgia ortognática, que é o procedimento realizado para corrigir a posição e o tamanho da maxila e da mandíbula, alterando deformidades dentofaciais que podem interferir nos parâmetros funcionais, na estética e no diâmetro das vias aéreas. Nesse slide, temos uma paciente com uma disfunção dentofacial, conhecida como retrognatismo, que é quando a mandíbula fica numa posição mais posterior. Observe que, após a cirurgia ortognática, essa paciente deixa de ser retrognata e apresenta uma correta oclusão dentária. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a eficácia da cirurgia ortognática como tratamento da apneia obstrutiva do sono. Para isso, foi feita uma pesquisa exploratória sobre como a cirurgia ortognática é utilizada no tratamento da apneia obstrutiva do sono. Foram consultados trabalhos indexados nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Nos descritores em ciências de saúde foram usadas as palavras cirurgia ortognática, apneia obstrutiva do sono e tratamento. Os critérios de inclusão foram artigos que relacionavam a cirurgia ortognática como tratamento da apneia obstrutiva. Já os critérios de exclusão foram artigos que não relacionavam a cirurgia ortognática como forma de tratamento para a apneia obstrutiva do sono, porque existem outros métodos de tratamento, porém foi priorizado a cirurgia ortognática. Um dos exames usados é a radiografia cefalométrica. Ela é utilizada para se analisar as estruturas esqueléticas do paciente e fazer as marcações das dimensões das estruturas do crânio e da face. Trago como exemplo um paciente em que a cirurgia ortognática foi utilizada como tratamento. Podemos observar no raio-x que tanto a maxila quanto a mandíbula do paciente encontravam-se retruídos em relação ao complexo crânio-facial, evidenciando na nossa imagem de pré-operatório um pequeno espaçamento na região de orofaringe.
Já na nossa imagem de pós-operatório, podemos observar que foi evidenciado um aumento no espaçamento das vias aéreas desse paciente. Outro exame utilizado é a tomografia computadorizada. Através dela, pode-se aferir o diâmetro das vias aéreas. Na nossa imagem de pré-operatório, podemos observar um estreitamento no diâmetro das vias aéreas desse paciente, aqui onde eu estou passando com o meu ponteiro. E após a cirurgia, foi evidenciado um aumento no diâmetro das vias aéreas, aqui onde eu passo o meu ponteiro. Temos aqui a foto do nosso paciente em pré-operatório, onde observamos que a maxila, a mandíbula e o mento encontram-se retruídos em relação à base do crânio, e na nossa foto de pós-operatório, podemos observar que esse paciente apresenta uma correta oclusão dentária. E para que isso fosse possível, foi necessário se fazer um avanço maxilar de 4 milímetros, um avanço mandibular de 12 milímetros e o avanço do mento de 5 milímetros. A fixação esquelética foi feita por meio do sistema de placas e parafuso, de 1,5 milímetro para a maxila e de 2 milímetros para a mandíbula. Para que se obtenha o resultado esperado, é preconizado avanços mandibulares maiores que 10 milímetros. E quando são associados com giros anti-horários, tem obtido os melhores resultados na região de orofaríngea média e inferior. Já os avanços maxilares garantem um aumento na região de orofaríngea superior. Essas alterações esqueléticas provocam o avanço da musculatura supraioideia e da língua, resultando no aumento do espaço aéreo posterior, reposicionando a língua. Já os avanços maxilares levam ao reposicionamento anterior do véu palatino e da musculatura velofaríngea. Tendo assim, concluímos que a cirurgia ortognática é um método adequado de tratamento para a apneia obstrutiva do sono, em casos graves, obtendo uma taxa de 90% de resultados positivos, pois é capaz de aumentar o diâmetro das vias aéreas superiores, como foi mostrado nas nossas imagens. Aqui temos algumas referências do trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção. Gostaria de agradecer a segunda jornada de iniciação científica e extensão pela oportunidade de apresentar o meu trabalho. Gostaria de agradecer também ao meu co-orientador, professor Miguel Furtado Menezes, e a minha orientadora, Michele Thaís Fávero. Muito obrigado. Parabéns, Luiz Henrique, pela sua apresentação. Foi muito, muito boa. Gostei mesmo. E eu vou passar, parabéns para os orientadores, né? E eu vou passar a palavra para o Humberto, para ele fazer as considerações com você. Luiz, eu também, assim, eu estou boquiaberto, porque sua apresentação foi excelente. Eu acho que é muito bom quando você vê uma apresentação onde tem muito mais imagens do que escrito. Então, assim, demonstra muito que você estava falando com muita clareza, que você dominava muito o assunto. Isso é muito bom, é gostoso de ouvir, porque parece que tá saindo fácil, assim. Você tá falando de uma coisa que você gosta, e isso é muito bom para quem está assistindo ouvir. Eu não tenho nenhuma pergunta, não é uma área que eu domino, então não tenho nada muito técnico para perguntar. Achei que os slides estavam bons, eu gostei muito do jeito que você expôs. Só parabenizar mesmo, tanto você quanto seu orientador, foi excelente a apresentação. Muito obrigado. Acho que sua orientadora não está na nossa sala, né, Luiz Henrique? Acho que ela está tomando conta de avaliando outra sala. Né? Então, acho que ela está presente aqui. Mas pode passar nossos parabéns para a Michele.
Muito obrigado. O pessoal da graduação tá dando show no pessoal da pós-graduação. As apresentações estão de excelentes, assim, muito bom. Eu fico feliz também de ver apresentações tão boas assim nessa noite. Espero em breve que essas apresentações sejam ao vivo, todo mundo pertinho. Então, vamos para a nossa última apresentação da nossa sala aqui dessa noite, que é prevalência de mortalidade por câncer bucal no Brasil, no período de 2008 a 2018, e sua relação com a anatomia da cavidade oral. Um dos autores é o Eduardo Cailan, não sei se é ele que vai apresentar. Quem vai fazer a apresentação desse trabalho? Boa noite. Boa noite, sou eu, Eduardo. Então, Eduardo, é sua sala. Muito obrigado. Se precisar de apoio, é só pedir. Tá ok. Vou só colocar a tela para compartilhar aqui. Tá aparecendo minha tela aí? Só um pouquinho que já vai aparecer. Já vai começar agora. Já está aparecendo, pode ir. Então tá bom. Tá, obrigado. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui acompanhando as apresentações. Eu me chamo Eduardo, sou acadêmico do 9º período de odontologia da Faculdade de São Paulo, aqui de Rolim de Moura, né, a instituição também do Grupo Edux. Tive a oportunidade de apresentar um trabalho presencial na primeira jornada, o ano passado, na Unigipa, e agora pela modalidade oral. E hoje eu vou representar o grupo nesse trabalho intitulado Prevalência de Mortalidade por Câncer Bucal no Brasil, no período de 2008 a 2018, e sua relação com a anatomia da cavidade oral. Esse trabalho ele teve como orientadora a professora Neide Garcia Ribeiro. Quando a gente fala em câncer bucal, as pessoas já imaginam o pior, as pessoas já imaginam a morte, né? O nome câncer assusta muito nós, profissionais, os futuros profissionais, e também, e principalmente, os pacientes, né? E esse câncer bucal, ele pode acometer qualquer localização da cavidade oral, né? Seja gengiva, seja palato duro, palato mole, orofaringe, língua, assoalho bucal, né? Qualquer uma dessas localidades pode ser acometidas pelo câncer bucal. E o CID-10, né, a classificação do CID-10 traz essas separações anatômicas da cavidade oral, né, que eu vou mostrar mais adiante, como o CID-00, por exemplo, que é a lesão no lábio, o câncer no lábio, o CID-02, que é na base da língua, o 03, que é em outras partes da língua, o CID traz essa denominação. E quando a gente fala em fator etiológico do câncer bucal, é um pouco complicado, porque uma série de fatores podem trabalhar tanto de forma isolada quanto de forma conjunta para ocasionar essa lesão maligna. Muitas das vezes ocasionando uma lesão pré-maligna, uma lesão potencialmente maligna, na verdade, uma lesão pré-maligna não existe, é uma lesão potencialmente maligna e que posteriormente pode vir a se tornar um câncer bucal, propriamente dito. Então, nós temos aqui o uso do tabaco, o uso crônico do tabaco, o cigarro, cigarros eletrônicos, né, o narguilé também, que é muito utilizado por jovens. A exposição solar, como esse fator etiológico, nós vemos muito aqueles pacientes mais idosos que trabalham expostos ao sol durante o dia, não se protegem, não usam boné, não usam chapéu, não usam filtro labial, fica o tempo todo exposto ao sol, né, pode induzir uma lesão potencialmente maligna, que a gente chama de queilite actínica, que pode desenvolver um câncer de lábio. Bebidas, né, o álcool, principalmente os destilados, né, cerveja, uísque, vodka, né, o uso crônico de álcool, o etilismo pode induzir pode levar a uma alteração dessas células ali do epitélio oral, induzindo a formação do câncer. Alguns tipos de vírus também, como o HPV, o HPV 16 e 18, ele tem sido muito relacionado com alguns tipos de câncer na cavidade oral, em algumas localizações, né, principalmente aí sendo contraído pelo sexo oral, principalmente, né. O uso do tabaco, a ação que ele pode
que ele vai ter no epitélio, ele vai causar uma metaplasia no epitélio da orofaringe, que pode vir a se desenvolver um câncer de orofaringe também. E essa doença, ela causa um grau elevado de morbimortalidade, porque o paciente ele precisa passar por um procedimento de quimioterapia, de radioterapia, muitas das vezes os dois concomitantes, um processo cirúrgico, dependendo da condição em que o paciente se encontra, é necessário que ele passe tanto pela cirurgia, quanto pela quimio, quanto pela rádio, né? Isso traz uma diminuição da qualidade de vida a esse paciente, né? E muitas das vezes, infelizmente, o paciente vai a óbito, né? Porque diagnosticou de forma tardia, já estava em estágio muito avançado, um estágio de estadiamento muito avançado, né, no sistema TNM, quando a gente vai avaliar o estadiamento do tumor, né, dessa lesão maligna. Às vezes, o erro de um cirurgião dentista que não é capacitado para diagnosticar uma lesão maligna, uma lesão potencialmente maligna, pode levar a esse diagnóstico tardio, né, e isso é prejudicial para o paciente, levando ele à morte. E muita gente morreu por câncer bucal, veio a óbito por câncer bucal, nesse período de 2008 a 2018. Então, o objetivo deste trabalho foi investigar a prevalência da mortalidade bucal nesse período, né, de 2008 a 2018, e a relação que ele tem com a cavidade oral. Aonde será que tinha mais lesão maligna? Será que foi no lábio? Será que foi na língua? Será que foi no assoalho bucal? Será que foi orofaringe? Então, este foi o objetivo do nosso trabalho. Para que isso fosse possível, nós realizamos um estudo observacional, do tipo observacional, descritivo e retrospectivo, através de análise dos registros de mortalidade por câncer bucal do Instituto Nacional do Câncer. Né? O Instituto Nacional do Câncer tem uma página chamada Atlas de Mortalidade por Câncer, onde é possível a gente encontrar a mortalidade por câncer, não só da cavidade oral, como de qualquer outra localização do corpo, por período de ano, faixa etária, né? Então, nós buscamos nessa base de dados, nesse Atlas de Mortalidade Online, através do INCA, né, utilizando as categorias do CID-00, que é o câncer no lábio, até o CID-010, que é o câncer de orofaringe. Nós utilizamos aqui também todas as faixas etárias, do mais jovem ao mais idoso, tá? Levando em conta tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino. E como resultado, nós observamos aqui que nós tivemos cerca de 60 mil mortes nesse período de 2008 a 2018 por câncer bucal. Pouco mais aí de 60 mil mortos por essa doença. E desses, 78% eram do gênero masculino e 22% eram do gênero feminino. O que já é de se esperar, a literatura traz isso, que o gênero masculino, os homens, eles morrem mais por câncer bucal do que as mulheres. É tida como a quinta, sexta neoplasia maligna mais comum no sexo masculino. Né? Então, a literatura corroborou com os nossos achados. Na verdade, os nossos achados corroboraram com a literatura. E quando a gente separa por regiões do Brasil, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, nós temos estes números. Né? Nós temos que a região sudeste registrou um total de 30.639 casos de morte por câncer bucal, né? Ficando atrás aí do Nordeste, com 13.620, depois a região Sul, com 10.325, a região Centro-Oeste, com 3.779, e por último, a região Norte, que é a nossa região, com 2.131. Só que isso daqui a gente tem que levar em consideração a quantidade de habitantes. É óbvio que no Sudeste eu tenho muito mais habitantes do que no Norte, por exemplo. Então, no Sul, no Sudeste, eu vou ter uma mortalidade por câncer maior do que no Norte, né? Por questão de população. E quando a gente avalia a faixa etária, né, nós temos aqui a faixa etária de 0 a 4 anos, nós temos uma mínima mortalidade por câncer bucal, mas tem registros nessa faixa etária também. E nós vemos que o mais prevalente no homem é aqui na faixa de 50 a 59 anos, né, próximo aqui dos 15 mil casos registrados de mortalidade, né, por volta dos 50 a 59 anos. As mulheres, acima de 80 anos. Né, o maior número dentre todas as mulheres que vieram a óbito por câncer bucal, a maioria foi aí com idade superior a 80 anos.
né? Porque a explicação que a literatura traz para isso é que a mulher, ela se cuida mais, ela vai no médico mais vezes, por vezes ela leva o filho no médico, aproveita para se consultar também, ela tem uma preocupação muito maior do que o homem, e também as atividades laborais, como eu citei, né, no caso, quem trabalha exposto ao sol, o homem trabalha muito mais exposto ao sol do que a mulher, né? Geralmente é isso que a gente encontra. E quando a gente fala da classificação do CID em relação à região anatômica, nós temos que o CID-10, que é o câncer de orofaringe, é o mais registrado, né? De todos esses 60, mais de 60 mil casos, aqui quase 20 mil foi câncer localizado na região da orofaringe, tá? Principalmente na região sul. A explicação que tem de por que o câncer de orofaringe ele é muito mais prevalente na região sul é por conta do chimarrão. Uma bebida quente, né, como o chimarrão, que ele é quente, ele pode causar uma mudança no epitélio oral da orofaringe, assim como eu citei o exemplo do cigarro, e levar a esses números exacerbados de câncer nessa localidade aí na orofaringe. Depois nós temos aqui o CID-06, que é classificado como em outras partes da boca, tá? Nós temos o CID-2, que é em outras partes da língua. O CID-1, ele é na base da língua, e o CID-2 é em outras localidades da língua, lateral de língua, dorso de língua, e também pode surgir estas lesões. A região anatômica que foi menos acometida nesse tempo investigado foi o CID-03, que é a gengiva, né? Existem relatos, né, de câncer localizado na gengiva, né, mas ele é o menos registrado, a região menos acometida, vamos assim dizer. Aqui o CID-00 é o câncer de lábio, né? Ele tem uma frequência elevada em alguns locais mais do que outros. O CID-01, que é o câncer de base de língua, né, registrando aqui números próximos a 6 mil. O CID-02, que é em outras partes da língua. O CID-03, que é na gengiva. O CID-04, que é no assoalho da boca, que a literatura fala que é uma localização bem frequente também, mas não foi o que a gente encontrou muito aqui, nestes dados. O 5 é neoplasia no palato, né, tanto palato duro quanto palato mole. O CID-06, em outras partes da boca, ele é denominado como outras partes da boca. O CID-07 compreende a região da glândula parótida, tá? O CID-08 corresponde a outras glândulas salivares menores, que podem ser acometidas por neoplasias malignas também. O CID-09, a região de amígdala. E o CID-010, que é o mais prevalente, a região de orofaringe. Como consideração final, como conclusão deste estudo, consegue-se entender que o aumento da prevalência e da incidência da morbimortalidade do câncer no Brasil, ele mostra uma necessidade de pesquisas epidemiológicas não só para monitorar a doença, não só para ter um estudo e mostrar, está morrendo 10 mil em Rondônia, está morrendo 5 mil em São Paulo. Não só para isso, mas para trazer medidas de saúde pública, né, de modo de tanto preventivo quanto curativo. Porque se, através do estudo, a gente consegue observar que na região sudeste tive um número muito grande de mortalidade por câncer bucal, nós podemos, e a partir do momento em que a gente sabe se é mais homem, se é mais mulher nessa região, qual a localização da cavidade oral que foi, pode-se instruir políticas públicas, né, de prevenção específica para este grupo. E o conhecimento da anatomia da cavidade oral, para que o cirurgião dentista, no momento em que ele for fazer uma consulta com o paciente, ele não olhe apenas para o dente do paciente, e sim para a boca do paciente como um todo, e também para a sua saúde sistêmica. Algumas lesões potencialmente malignas podem surgir nessas regiões em que eu citei aqui, palato, base de língua, borda lateral de língua, né, algumas lesões como a leucoplasia, eritroleucoplasia, que são lesões potencialmente malignas que surgem nessas localizações, né? E se o cirurgião dentista, ele sabe que a maior prevalência foi na orofaringe, ele pode ter uma atenção especial nessa região no momento de fazer a consulta desse paciente, e se não for apto a fazer a parte da biópsia, enfim, encaminhar para um profissional especializado no assunto.
Aqui foram as referências que nós utilizamos para realizar esse trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho, Eduardo. Foi muito, muito bom o seu trabalho mesmo. Eu estava conversando aqui com o Humberto, a gente aqui em off conversando, a gente está assim, bobo de ver como teve um trabalho melhor que o outro essa noite. A gente ficou bem feliz de ver a apresentação de vocês. De verdade mesmo. Então, só tem que parabenizar você, sua equipe e o orientador. E eu vou passar a palavra para o Humberto agora. Gente, realmente, eu quero ser convidado sempre para participar dessas avaliações, porque, embora seja muito novidade para mim, porque não sou da área de odonto, mas até falei com a professora Glaucia que eu adorei, é um tema que eu gosto muito, com certeza eu seria dentista. Eu anotei duas coisas aqui, Eduardo, para te perguntar. Adorei sua apresentação, assim como eu falei para o Luiz, eu gosto muito de apresentação que tem muitas imagens e que a pessoa não lê, porque eu acho que ela fala numa facilidade muito grande, então demonstra o quanto confiante, o quanto você domina o assunto. Duas coisas que eu anotei aqui. No começo, você falou sobre fatores externos, como cigarro, bebida, enfim, coisas que poderiam ser fatores correlacionados com câncer de boca. E você falou sobre HPV, e eu queria saber se você chegou a correlacionar alguma coisa com câncer de boca e câncer de cabeça e pescoço. Se algum trabalho que você leu falava sobre isso, se a prevalência é mais ou menos igual, se não é. E eu queria saber também uma opinião pessoal sua, se você acha que o cigarro é o maior vilão. Tá. Vou explicar primeiro a parte do cigarro. Eu tenho alguns trabalhos já nessa área de câncer bucal, uma linha de pesquisa que eu gosto, tanto que o meu TCC é na área de câncer bucal, e o cigarro, a literatura fala que ele é um dos principais fatores, ao contrário do álcool, por exemplo. O álcool colabora, né, mas a gente vê nos artigos que o álcool ele pode exacerbar o que o cigarro já fez, né, ou pode exacerbar o que o vírus do HPV já causou ali na região. Então, sim, a minha opinião pessoal, também com base no que eu já li sobre o assunto, o cigarro ele é tido como o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer bucal. Quanto ao câncer de cabeça e pescoço, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, me corrija se eu entendi errado. Você me perguntou sobre o câncer de cabeça e pescoço com relação ao câncer da cavidade oral, a prevalência, se é parecido? Isso, na verdade, assim, tem alguma relação a esses pacientes que você citou com câncer da cavidade oral? Eu sei que não necessariamente eles também vão ter você falou até sobre alguma coisa de orofaringe ou alguma coisa esofágico, mas queria saber se nos trabalhos que você leu ou se você já escreveu alguma coisa sobre isso, se a incidência é parecida. Tipo, o número de câncer o número de câncer na cavidade oral é muito parecido com o número de câncer de cabeça e pescoço ou não. Quando eu falo cabeça e pescoço, eu falo bastante sobre garganta e esôfago, porque sei que a maior parte também é causado por HPV, e como você citou sobre isso, achei que pudesse ter alguma relação. Tá, eu já fiz um trabalho que falasse sobre os cânceres de cabeça e pescoço, mas o enfoque foi mais a questão da radioterapia e as complicações bucais. A literatura fala que o câncer bucal, ele está dentro dos cânceres de cabeça e pescoço, né? Está dentro dessa região. Mas eu não encontrei nenhum trabalho que falasse assim, que região de cabeça e pescoço, garganta, câncer de esôfago, tireoide, né, é maior ou menor do que os da cavidade oral propriamente dito. Eu não tive não encontrei nenhum trabalho que falasse isso. É até uma ideia para mim procurar e tentar trazer essa relação. Muito bom. Parabéns de novo. Parabéns para o seu orientador. Eu acho que você não é da mesma universidade, né? Então não sei se ele está aqui no grupo, acho que não, né? Mas parabéns pela apresentação. Tá, joia. Parabéns para todos, assim, fiquei muito feliz, muito contente e satisfeito com as apresentações.
Comentei com a professora Glaucia que vocês estão bem acima do nível de apresentações de graduação. Lógico, tem uns que estão mais adiantados, mas tem várias que estão no começo, assim, e as apresentações foram excepcionais, então só agradecer e parabenizar mesmo. Então, gente, agradecer a participação de todo mundo, de quem apresentou, de quem ficou aqui até agora assistindo as apresentações, agradecer os orientadores que se propuseram, né, a fazer o trabalho com os alunos. Eu acho que o Douglas vai querer falar alguma coisa para vocês, que é o coordenador da odontologia. Palavra sua, Douglas. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos escutando? Estamos escutando sim, pode falar. Legal, porque eu estava em outro computador, eu estava tentando falar e não conseguia. Eu cheguei um pouquinho atrasado na apresentação, mas eu consegui pegar ali o começo da apresentação do Rafael, a segunda apresentação do Rafael, e dali para frente eu consegui assistir. Tá? Mas eu realmente, como o Humberto falou, o nível de apresentação de vocês está excelente. Tá? Isso é um orgulho para a gente, um orgulho para a Unigipa, ter acadêmicos empenhados, né, em pesquisa, ter professores também empenhados em orientar esses alunos, né? Com certeza a orientação ali tem uma bagagem muito grande a pesquisa do aluno, só que o orientador ele tem que saber o rumo, né, direcionar esse aluno para o caminho certo para que a gente consiga ter um trabalho de excelência, como foi apresentado esses trabalhos. Foi muito proveitoso todas essas informações, essas pesquisas que vocês passaram para a gente. Tá? Eu quero agradecer aqui a presença do Luiz, né, que veio da Finca, fazer a sua apresentação aqui na Unigipa, o Eduardo de Rolim de Moura, lá da FSP, também, e espero que os nossos alunos também façam as suas apresentações em outras instituições, tá? Com certeza vocês serão muito bem avaliados lá, tá? Pelo nível que eu encontrei aqui nessas apresentações, eu falo que eu tenho muito orgulho mesmo de ter acadêmicos como vocês aqui, tá joia? Quero agradecer a presença do professor Humberto, a professora Glaucia, que conduziu aí todas essas apresentações, né, e vi aqui o professor Newton, o professor Daniel também estava por aqui, e agradecer a todos os orientadores. A professora Michele está em outra sala, viu, professora? Por isso que ela não conseguiu. Eu vi no grupo dos avaliadores que ela ia estar em outra sala, e o Fuji entrou, e depois ele foi apresentar o trabalho em outra sala. O Fuji também, né, foi um dos orientadores aí. Tá, mas parabéns, pessoal, parabéns, continue com essa linha de pesquisa de vocês, continue participando, né, na verdade, participando das pesquisas, das iniciações científicas aí. Eu tenho certeza que vocês terão um futuro brilhante aí pela frente. A gente já consegue observar aqueles que querem partir para pesquisa, querem entrar na área acadêmica, né, então, aproveitar esses momentos, né, que a faculdade cede para vocês, para poderem se aprofundar, para poderem fazer as suas pesquisas e dar continuidade aí no que vocês querem no futuro, tá certo? Então, fica aqui meu abraço, meus agradecimentos aí para todos, e boa noite para vocês aí. Professora Glaucia? Então, só vou, para a gente fechar a nossa noite, né, agradecer a presença de todos mais uma vez. Muito obrigada, Humberto, por participar da nossa jornada. Espero que na próxima, que será presencial, você venha visitar nossa cidade aqui, para a gente fazer dupla de novo. Com certeza, eu que agradeço pelo convite, foi muito bom. Vou adorar conhecer, não conheço Ji-Paraná, acho que vai ser bem legal. Sinto muita falta da gente poder ter esse contato presencial, até estava falando para você, a gente está quase 100% remoto aqui, eu sou de Campo Grande, acabei não me apresentando, mas na universidade a gente está 100% parado, então hoje eu tive aula o dia todo, e me faz muita falta esse contato
com pessoas, mas a gente tem que passar por isso e logo, logo a gente vai estar junto de novo. Parabéns de novo a todos, agradeço demais, uma ótima noite e até a próxima. Até, estamos te esperando aqui para conhecer o nosso calor. Aqui também é calor, viu? Mas eu vou assim. Aqui é mais. O que eu gosto de Campo Grande é que lá à noite fica fresquinho, né, Humberto? Aqui, assim... A tarde é um calor, mas a noite é bem fresquinho. Sim, a gente tá com problema aqui de queimada, então não tá tendo nem esse momento à noite meio fresco. Mas assim, essa semana choveu um pouco, então tá um pouco melhor. Mas a gente agora vai começar o verão com tudo, assim, já dá para perceber que desse ano, aliás, 2020 tá sendo atípico em N aspectos, né? Não vai ser diferente com calor, aqui vai pegar. Mas eu vou assim, na próxima que tiver presencial eu vou. E vocês também estão convidados, óbvio, quando quiserem, a faculdade está aqui aberta para vocês. Muito obrigado aí pelo convite. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite a todos.